Provavelmente a Fórmula 1 é o esporte de maior custo no mundo hoje. As cifras são sempre milionárias. O desenvolvimento do carro, a estrutura completa da equipe, a tecnologia envolvida na criação de um novo carro, os materiais utilizados e os equipamentos necessários para a fabricação são extremamente restritos e complexos. Não é um esporte para qualquer um. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 70 para contar essa jornada épica dos irmãos Fittipaldi, rumo ao sonho de ter uma equipe brasileira batendo roda na Fórmula 1. Muito obrigado a todos que têm contribuído com o Pix do canal. Temos muitas novidades chegando, vamos juntos por essa jornada. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. A Fórmula 1 sempre foi um esporte de ponta e caro, disputado por pilotos endinheirados. Porém, nos anos 60 e 70 ainda era relativamente possível construir um carro, uma vez que se tivesse conhecimento técnico adequado, e as técnicas de construção e materiais não eram de outro planeta. Era de certa forma comum ter equipes que fabricavam carros e vendiam para pilotos particulares, e houve casos em que pilotos criaram suas próprias equipes. A McLaren talvez seja o exemplo mais longevo de uma equipe criada por um piloto, que cansou de depender dos outros para ter um carro para correr. Bruce McLaren deixou a Cooper, equipe onde correu por vários anos, para fundar a Bruce McLaren Motor Racing. John Surtees também trocou equipes por onde passou, como a BRM, Honda e Ferrari, para criar a sua própria equipe em 1970. O mais bem sucedido deles foi Jack Brabham, que ganhou 2 títulos guiando os carros de sua própria equipe. Foi inspirado nisso que o casamento entre os irmãos Fittipaldi e o engenheiro Ricardo de Villa resultou na equipe Fittipaldi, a primeira equipe brasileira de Fórmula 1, nascida nos anos 70. Muitos associam o nome Copersucar ao Emerson, mas o grande responsável pela criação da equipe foi o seu irmão Ilcinho. Foi ele quem vislumbrou a criação de uma equipe nacional, dadas as suas atuais condições na categoria. Wilson Fittipaldi Jr. foi piloto pagante na Brabham entre 72 e 73, o que era muito caro. Logo ele pensou que ao invés de investir seu dinheiro em uma equipe e ser o piloto, ele poderia investir e criar a sua própria equipe. Ainda em 1973, começava a nascer a equipe Fittipaldi. A essa altura, Emerson corria pela Lotus de Colin Chapman, já campeão mundial em 72 e lutando pelo campeonato de 73. Wilcinho não poderia fazer nada sozinho, então cercou-se de pessoas competentes para criar a estrutura necessária. Os principais nomes no começo da jornada foram de Ricardo de Villa, Yoshiatsu Ito, Joe Ramírez e Darcy de Medeiros. De Villa conheceu os Fittipaldi frequentando os boxes de Interlagos nos anos 60, local onde ele passava boa parte do seu tempo. Com o tempo e a convivência, tornaram-se parceiros na criação de carros tupiniquins, como o famoso Fusca de 2 motores. Além do bimotor, Ricardo trabalhou nos projetos do pequeno Fórmula Fit V com motor Volkswagen, trabalhou no protótipo Fit Porsche para provas de longa duração no Brasil e em diversos Fórmula 3 e F2 na Europa. De Villa acompanhou os Fittipaldi quando foram competir no âmbito internacional, aumentando mais e mais a sua bagagem técnica. O japonês Yoshiatsu era mecânico da Lotus e trabalhava diretamente com Emerson Fittipaldi, sendo de confiança do brasileiro e também de Villa para ser seu braço direito. O mexicano Joe Ramírez tinha grande experiência no automobilismo, tendo trabalhado no México com o piloto Ricardo Rodrigues, grande nome local. Em 72, Ramírez foi para Tyrrell, onde ficou até 1975, até ser convidado por Emerson Fittipaldi para ser o chefe de equipe na empreitada da equipe brasileira.
Um dos mecânicos de confiança do Fittipaldi e de Villa era o paulista Darcy, que trabalhou com o time desde antes dos tempos do Fit V e do Bimotor, ainda quando os Fittipaldi corriam pela equipe da Com os famosos Karmann Ghia com motor Porsche em 1966. Os Fittipaldi levaram Darcy à Europa para trabalhar com os irmãos na escada até a chegada da Fórmula 1, e não poderia ser diferente quando a ideia do carro brasileiro surgiu. Uma das premissas de Wilsinho é que o carro fosse projetado e construído com componentes nacionais. Tudo quanto possível foi produzido no Brasil em parceria com empresas nacionais. O projeto do carro brasileiro seria feito do zero, ou como falam, nascido de uma folha em branco. A equipe usou como base de referência um Tyrrell 006, carro conhecido e de qualidade. Itens específicos e que não poderiam ser feitos aqui foram comprados, como o motor Cosworth DFV, o transeixo Hewland, os pneus Goodyear e os freios Girling. Havia um total aproximado de 75% de nacionalização dos componentes do carro. A construção típica de um F1 dos anos 70 era muito similar em todos os carros do grid. Um chassi construído em alumínio utilizando chapas ripitadas e soldadas era o usual. Claro que haviam técnicas especiais para a construção do monobloco, mas ainda assim não era engenharia de foguete. A Embraer entrou na jogada para a fabricação do chassi por conta da larga experiência com o uso de alumínio na fabricação de aeronaves. Também dela veio o túnel de vento usado para desenvolver a carroceria, o que seria um dos alicerces da criação do carro. A maioria dos circuitos era de alta velocidade, portanto de Villa queria que o carro fosse veloz, o que era importante numa época em que o downforce ainda não era tão presente. O acerto de suspensão e o conjunto do chassi eram o que promoviam a aderência, o chamado grip mecânico, que depende dos pneus, transferências de carga e do conjunto do chassi. Soluções muito criativas foram usadas. A posição de guiar era mais baixa e mais deitada que nos outros carros, o que ajudou a baixar o seu centro de gravidade. A frente do carro baixa e com asa dianteira bem avançada era diferente do que se via nos rivais. A carroceria toda fechada cobriu o motor e quase todos os componentes mecânicos possíveis, salvo os braços de suspensão. Para não ter nada desnecessário no caminho do ar, a suspensão foi projetada para ter os amortecedores e molas inboard, ou seja, dentro do carro, sendo acionados por braços e balancins. Outra coisa muito bem pensada por de Villa foi o posicionamento da saída de escapamento. O carro parecia que tinha dois pequenos flaps na parte traseira, abaixo da asa e na lateral da carenagem. Pode-se perceber que os amortecedores e molas inboard e a posição mais deitada do piloto já era um conceito bem avançado para a época, o que se tornou tendência nos anos seguintes. Com o carro projetado, Wilsinho precisava de um patrocinador forte que ajudasse com os recursos que ele precisava para manter a equipe rodando e conseguir construir o carro completo. Foi quando veio o contato com Jorge Atala, presidente da Cooperativa dos Produtores de Cana-de-Açúcar do estado de São Paulo, mais conhecida como Copersucar. Como principal patrocinador, a Copersucar deu o nome à primeira equipe brasileira de Fórmula 1. Nascia a Copersucar Fittipaldi. Com todas as barreiras vencidas, o carro finalmente ficou pronto. Era preciso ter o nome e nada mais justo do que nomear o carro fazendo referência aos seus criadores, juntando a primeira letra dos sobrenomes de Wilson Fittipaldi e Ricardo de Villa. O carro foi batizado de FD01, com o número sendo uma referência ao primeiro carro da equipe. Com as cores definidas e a emblemática pintura prata com o nome Copersucar nas linhas coloridas do passarinho azul, era chegada a hora de apresentar o carro ao mundo oficialmente. No dia 16 de outubro de 74, a equipe de Wilsinho levou o FD01 a Brasília, onde o então presidente, o general Ernesto Geisel, viu o carro no Salão Negro do Congresso Nacional. Foi um sucesso! O orgulho da equipe era poder mostrar que era possível sim construir um F1 no Brasil. Na época, o Wilsinho afirmou, abre aspas, o Fit 1 é tão brasileiro quanto o Lotus é inglês, fecha aspas. Os irmãos Fittipaldi sabiam muito bem que seriam necessários exaustivos testes e bastante tempo de pista antes de colocar o carro para disputar uma corrida. A maior parte dos testes foi feita em Interlagos, contando com um sistema rudimentar e analógico para acolhimento dos dados. Nesse equipamento era possível captar dados em até 12 canais e gravá-los em um gravador cassete, que depois eram impressos em longas fitas de papel em forma de gráficos. Nos primeiros testes já surgiram os primeiros problemas.
O sistema de arrefecimento precisou ser modificado, a alimentação do combustível também precisou de atenção. Algumas alterações foram feitas também na suspensão e asas dianteiras. De forma geral, a aerodinâmica inovadora do FD-01 parecia funcionar. A velocidade do carro em Interlagos se mostrava muito boa. Os testes do túnel de vento eram promissores se comparados com o Tyrrell, mas só teriam certeza quando o carro estivesse andando junto com outros lado a lado em um ritmo de corrida. Aos poucos o FD-01 tomava sua forma definitiva para a estreia na Fórmula 1, no GP da Argentina de 75. E aí, o que estão achando da história da Copersucar Fittipaldi? Conta aqui nos comentários, eu leio todos eles, vamos trocar essa ideia. Fiquem ligados que teremos a parte 2 e 3 dessa história. Já deixou seu like? É muito importante para o canal crescer. Inclusive estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!